Bernardo, seja muito bem-vindo também, tá? Obrigado, Fica à obrigado. vontade. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Você também me ouve? Sim, sim. Que bom. Tendo um monte de gente conhecida entrando. Tem, tem. Não deve entender absolutamente nada do que está É. acontecendo. Quem acaba de entrar agora também é a maravilhosa, eu acho essa atriz fantástica, né? A Carmen Sheila, eu acho ela maravilhosa. Também diversos personagens, muito bacana. Fez parte, provavelmente, da nossa infância. E hoje ela está aqui também para prestigiar a nossa live. Gente, ó, se você está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, e não acompanha o programa Na Lente na sua TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e NET, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Na minha bio aqui tem o link, que é mais fácil para vocês acessarem. Bernardo, eu tenho uma bomba, tá? Nós fizemos uma entrevista com uma cantora de muito sucesso na década de 90. Ela larga, abandona a carreira, tá? Está fora do país e ela fala os bastidores da fama, inclusive o porquê que ela deixou, né, o meio artístico, o porquê que hoje ela segue uma vida completamente diferente dos holofotes. Ela também revela um problema que ela teve judicial ao deixar a carreira artística. Se você ficou curioso, dá uma passadinha lá no canal no YouTube, se inscreva, porque em breve a sua entrevista também vai ficar na íntegra no nosso canal lá no YouTube. Maravilha. Então, acho que vamos repetir o assunto sobre ter saído da carreira artística hoje, mas. Calma, 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 calma. Spoiler, spoiler. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o assunto, mas é muito importante assim a gente relembrar a sua carreira, que é uma carreira de ascensão, né? E é uma carreira que para muitos jovens que estão começando agora na carreira artística, entender como que é esse processo, como foi esse processo para você, e a gente relembrar também alguns dos seus grandes personagens. Nós vamos lá no seu primeiro personagem, como ator mesmo de novela, que foi em O Beijo do Vampiro. Não é isso mesmo? Você estreia na Rede Globo, já com o pé direito. Se eu não me engano, o ano foi 2002, ô Bernardo. 2002, isso mesmo. Isso. Você dá a vida a um personagem que tem um apelo social muito grande, né? Então, se é que eu posso dizer que foi um personagem muito importante também na trama, porque foi um personagem já de grande expressão. Eu queria que você contasse para a gente como que foi atuar já de cara, como encarar uma primeira novela com um personagem com um tema muito forte, um apelo social muito grande. Bom, acho que a melhor palavra para falar sobre isso é medo, né? Deu muito medo, isso é fato. Era um universo completamente diferente para mim. Eu, apesar de já ter feito coisas antes, coisas muito pequenas, eu participei do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha feito alguns episódios de Linha Direta, fiz, fiz os normais pouco antes, inclusive, de fazer o beijo, mas nada que tivesse uma relevância tão grande quanto foi o Gui. E principalmente pelo que você falou, a história era uma história muito específica. Eu lembro claramente da direção falando comigo: olha, a gente vai fazer uma novela que tem muito apelo de humor e você vai ser a parte emocional da novela. Então, se prepara porque vai ser pesado. E eu era uma criança, eu tinha meus 11, 12 anos por ali, e dar vida a esse personagem numa realidade que eu, até pela minha idade mesmo, não tinha tanto conhecimento, né? A vida de um cadeirante, as dificuldades, toda a situação de uma pessoa que está nessa situação de cadeira de rodas e tudo mais, foi um grande presente que o Marcos Paulo, né, diretor da novela, me deu naquele momento, porque me... primeiro que eu me descobri como ator, de fato, naquele personagem, e segundo que foi uma experiência incrível, como você falou, socialmente falando, sabe, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, foi muito importante para mim, sem dúvida nenhuma. E também com um elenco maravilhoso que a gente tinha no Beijo do Vampiro. A troca era maravilhosa, tanto do elenco infantil, que era um grande elenco infantil, inclusive,
quanto de grandes astros e estrelas da televisão, né? Tarcísio Meira, Marco Rica, Júlia Lemer, que eram os meus próximos, né? Marta e Augusto, que era meu pai e a minha tia, no caso. Uma proximidade muito grande com Flávia Alessandra, com Glória Menezes, que era uma queridíssima também, Débora Seco, pessoas que eu não tinha a menor previsão de conhecer pessoalmente, que estavam ali, na minha frente, contracenando comigo. Então foi uma, sem dúvida nenhuma, foi uma grande escola. Foi um presente maravilhoso que eu tive. Aos 11 anos de idade, apesar de você já ter feito alguns trabalhos antes, era um personagem muito difícil, né? Talvez não para você como ator, eu acredito, para entender isso, mas para as pessoas que estão em casa, assim, representar um cadeirante, um deficiente, né, físico numa trama daquela de tamanha importância, eu acredito que foi muito difícil para você. Você contou com a ajuda de algumas pessoas? Como que era também a aceitação do seu personagem, o Guilherme, nas ruas? Eu tive sim, tive muita ajuda, tanto da própria estrutura da novela, de enfim, me direcionar de certa forma. Busquei também por meios próprios entender um pouco de como era a dinâmica, como era a vida. E principalmente, assim, quem me trouxe muito conhecimento, talvez menos sobre a essência do personagem, mas sobre ser ator, é Françoise Pourton, que foi uma Diego, pode deixar que eu vou mãezona fazer para essa mim. pergunta. Que foi uma mãezona para mim naquela época. Foi a minha grande mentora, sem dúvida alguma. Então eu tive muita ajuda, principalmente por ser um iniciante, e obviamente eles tinham todo um cuidado em relação a isso, e também porque era uma história muito delicada. Muito, muito delicada. Porque o Gui, ele não era simplesmente cadeirante, né? Enfim, colocando isso num patamar de história, digamos assim. Ele não era um cadeirante porque X. Ele tinha uma questão emocional muito forte que fazia com que ele não tivesse vontade de voltar a andar. Porque ele achava, spoiler para quem, enfim, por acaso vai ver a novela lá quando entrar no Viva em fevereiro, mas ele tinha o trauma de achar que a mãe dele, o acidente que deixou ele paraplégico, foi culpa dele. Então tinha toda uma carga emocional, além do fato de ser uma história por si só muito difícil. Então foi super pesado, foi pesado no sentido até positivo da palavra, sabe? Porque Uhum. me gerou aprendizados que eu, com 11, 12 anos, certamente não teria. E eu sou uma pessoa muito mais consciente, muito mais construída por todos esses momentos que eu passei. E o beijo certamente foi esse grande primeiro momento. Como você disse, você contracenou, o seu núcleo ali realmente eram atores bem de peso, né? Você tinha noção da grandiosidade daquelas pessoas, daqueles monstros que estavam com você ali no set, que você estava atuando? Eu gostaria que você Desde o revelasse primeiro para o momento. público de casa alguns bastidores. Como que era gravar essa novela? Tinha muitos ensaios? Como que era o convívio entre você, né, o seu personagem e os outros atores? Desde o primeiro momento, eu sempre fui uma criança muito noveleira. Então, quando eu fui no primeiro evento de imprensa do Beijo do Vampiro, que eu vi todas aquelas pessoas, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que essas pessoas estão aqui. Não é real, não pode ser. Eu vou, de fato, estar com essas pessoas basicamente todos os dias durante o próximo ano. É assustador. Mas a grande verdade é que foi tudo muito natural, foi tudo muito gostoso. O clima da novela era muito bom. A dinâmica que existia era muito positiva. Era, de fato, uma familhona, sabe? A troca era muito intensa e existia, obviamente, uma ligação muito forte entre todos os atores mirins, porque éramos muitos, éramos 5, 6, 7, enfim,
com idas e vindas ali. Entrou Juliana Loma, por exemplo, no meio da novela. Enfim, acho que no final das contas devem ter dado um número 6 ou 7 ali no meio do caminho. Uhum. E, e a gente era muito unido. Então essa situação já era muito positiva. E com os grandes era maior ainda, porque eles sempre estavam muito presentes para ensinar todos nós que estávamos ali. Tenho uma experiência que eu acho que foi assim maravilhosa, que mostra muito a relação positiva que existe dentro desse meu momento, né, na novela. Foi quando eu fiz a minha primeira grande cena de choro, que era quando eu lembrava do acidente e tinha toda a visão de que, na verdade, não era o Gui que tinha causado, mas sim a Marta, que era a Júlia Lemert. E eu acordo chorando, foi um super trabalho, o François me deu toda a luz do universo para conseguir fazer aquela cena. E eu soluçava, chorava, chorava, chorava compulsivamente. E quando terminou a cena, eu tive uma experiência maravilhosa, que foi o estúdio todo batendo palma. E a Júlia Lemert, que eu tinha uma briga horrorosa com ela durante a cena, ela veio, se jogou na cama, me deu um abraço e falou: é tudo mentira, você sabe que é tudo mentira, né? Por favor, só saiba que é tudo mentira. E nesse momento, para mim, foi uma grande demonstração de carinho, porque a relação ali era tão positiva, tão boa, que não podia existir na nossa cabeça uma situação onde um estivesse fazendo mal ao outro, sabe? E, e a relação era tão orgânica, tão natural, que parecia que aquele momento era um momento real, era de fato eu muito pé da vida com ela e ela tentando sair pela tangente. E para mim isso é o grande exemplo de como as coisas eram muito boas e como as relações eram muito humanas dentro do que a gente viveu no beijo. Olha, quem acaba de entrar é o ator Ricardo Pedraga, ele que já tem mais de 30 anos de carreira, inúmeras novelas, tanto na Rede Globo quanto na Record também, foi sua segunda casa, está aqui na live. É um prazer ter o Ricardo aqui, um excelente ator e mestre, né, para muitos atores aí também. Como iniciante, né, e você estreia com o pé direito na novela O Beijo do Vampiro, você passa no teste, logo em seguida você faz uma participação na novela Cor do Pecado. Eu acho que foi em 2004. Sim, É isso mesmo, sim, sim. Bernardo? Isso Então, mesmo, isso mesmo. A Cor do Pecado também foi uma novela também de grande expressão. Tivemos um elenco bombástico lá, né? Só fera mesmo. Como que foi a sua participação em Da Cor do Pecado? Ali você já se viu mais preparado mesmo? Ali, quando eu falo passar no teste, é quando você mesmo fala, não, ó, realmente é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou lá, vou fazer mais um trabalho, vou ver como que Uhum. é. Porque você era um garoto, né, com 11 anos. Já na Cor do Pecado, você já começa mais preparado da Cor do Pecado? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que quando eu fiz Da Cor do Pecado, eu já cheguei de fato com essa bagagem de um ano de Beijo do Vampiro, tendo tido todo o aprendizado que eu tive e já muito mais consciente do que eu estava fazendo e de qual era o meu papel ali. Que não era uma, uma brincadeira, sabe? Não que antes fosse, mas é muito. Depois que você vive um ano intenso de novela, que é muito intenso, isso é fato, a gente começa a sentir o peso do profissionalismo que existe por trás disso tudo. Então, com certeza, quando eu fiz Da Cor do Pecado, eu estava muito mais consciente do que estava acontecendo ali. Talvez antes do Beijo do Vampiro eu não tivesse tão consciente assim. E foi uma experiência maravilhosa. Foi uma participação muito rápida, foi uma participação bem curtinha, mas foi muito gostoso poder, depois de um ano vivendo o Gui, começar a fazer outras coisas, a olhar outros universos, a pensar com a cabeça de outros personagens. Então foi muito divertido, foi uma participação inclusive muito divertida, envolvendo surf, enfim, com o Gianecchini e a Aline Moraes, que eram duas pessoas que eu admirava muito. Então, aumentar esse leque de admiração também foi muito legal. E como eu falei, eu fui
trazendo mais referências para dentro da minha caixinha, sabe? Ó, para vocês que estão chegando agora, eu converso com o Bernardo Castro, ele que relembra grandes personagens na TV. E se você não acompanha o programa Na Lente na sua TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e NET, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Aqui você encontra todas as entrevistas que vão ao ar diariamente na TV. Tá? E essa semana nós temos uma entrevista bem bombástica com uma celebridade. Ela foi uma cantora muito famosa na década de 90, fez diversos programas de grande importância, principalmente programas de auditório, mas hoje ela não segue mais na carreira como cantora, vive em outro país e ela revela os bastidores dessa fama, o porquê que ela deixou o meio artístico. Então, se você ficou curioso, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube. Na minha bio aqui tem o link, fica mais fácil para vocês acessarem. Bernardo, quando você disse que você já estava mais consciente, né? Mas antes das novelas, você inclusive já fez outras participações, fez peças publicitárias também. É muito difícil, você que começou bem pequenininho mesmo, bem novo, crescer e acompanhar a sua mudança mesmo física na TV? Como que foi para você? É, é muito difícil. Principalmente depois. Hoje, olhando os meus personagens antigos, às vezes eu olho alguma coisa do Beijo do Vampiro, ou até vendo Malhação, que está reprisando também no Vivo. É muito estranho, é muito esquisito, estranho, é muito estranho, é muito estranho. Porque, ó, o Beijo do Vampiro eu tinha 11, hoje eu tô com 30. Então, assim, naquela época eu não tinha essa percepção, obviamente. Mas hoje, olhando para tudo, eu falo, gente, como é que pode? Para você ter uma ideia, quando eu recebi os primeiros textos do Beijo do Vampiro, o apelido do Gui era Ratinho. Acho que chegou em algum teste, vinha como Ratinho. E, obviamente, o apelido não continuou, porque virou Gui Guilherme, enfim, continuou assim. Mas hoje eu olho para trás e falo, gente, faz todo sentido eu ter passado, porque eu parecia um ratinho mesmo. Como é que pode? Era o ratinho, claramente um ratinho, gente. Olhando A mudança, e olhando para Malhação, por exemplo, eu com meus 18 anos era magro, esbelto, uma coisa maravilhosa. Hoje eu tô gordinho, eu falo, meu Deus do céu, que saudade daquele corpo. Mas enfim, acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Estão perguntando aqui, quem pergunta é o Diego, ele pergunta se você acompanha agora a reprise em Malhação. E aproveitando o gancho do Diego, se eu não me engano, a sua temporada foi a 14ª, né? Foi a temporada 9, se eu não me engano, de Malhação, e você dá vida a um dos protagonistas em Malhação. Quando você... Gente, isso, manda aqui, eu vou fazer. À medida do possível, vocês estão mandando as perguntas aqui, eu estou lendo e vou mencionar o nome sim. Quem faz essa pergunta aqui é o Diego, tá, o Bernardo? Ele pergunta se você acompanha agora a reprise da novela Malhação, mas aproveitando o gancho da pergunta do Diego, como você diz, né, que você era bem magrinho, que o seu porte físico hoje não é mais o mesmo, quando você dá a vida ao personagem, se eu não me engano, era Diego o nome do personagem, né? Que era um dos protagonistas ali em Malhação. Dá saudade? Muito. Muita. Vou começar por aí. Sim, dá muita saudade. Ponto. E acabou. É sobre isso, tá tudo certo. Sobre eu assistir, infelizmente eu não consigo assistir muito pela questão do horário. Hoje eu trabalho, então nos momentos onde está reprisando... Tá, peraí. Antes você não trabalhava? Antes, não. Tá vendo? Em algum momento a gente vai chegar nessa história. Mas, sem spoiler, sem spoiler. A questão é, hoje, com o meu trabalho, eu obviamente não fico na frente da televisão para poder ver as reprises. Se não me engano, passa nos finais de semana também, mas final de semana, enfim, estou para lá e para cá, não ligo muito a TV para poder acompanhar. Quando eu estava fazendo, eu tentava acompanhar
também qual era a percepção do personagem, né? Como o personagem estava sendo construído, como é que eu estava conseguindo passar isso para as pessoas. Mas eu cheguei a ver alguns vídeos, vi algumas coisinhas, tem algumas cenas que eu tenho muito carinho de ter feito. Então, essas cenas eu tento buscar em algum momento no YouTube, em qualquer lugar, mas acompanhar assiduamente eu não tenho acompanhado muito, admito. Acho que vou conseguir acompanhar o Beijo do Vampiro melhor, porque vai ser no horário do almoço, se não me engano. Então vai ser mais fácil. Vou almoçar me vendo com 11 anos. Não sei se eu vou ter uma ingestão profunda, mas enfim. Vamos lá, vamos tentar. Não, vai ser bom. O assédio das fãs na rua, né? Você foi um dos protagonistas de uma das novelas também bem assistida, Malhação. Como que você conseguia lidar com essa situação, Bernardo, com o assédio dos fãs? Era muito engraçado, porque naquela época a gente não tinha rede social, não tinha, enfim, não tinha tanto contato com o público, né? O contato direto com o público como a gente tem hoje. Então, esses momentos, esses eventos, ou quando você está indo num shopping, por exemplo, eram os grandes momentos onde você achava aquela pessoa que você admirava muito na televisão. Então, eu passei, obviamente, por grandes momentos onde tinha um monte de gente e tinham que tentar me tirar de um certo lugar ou qualquer coisa assim. Eu fiz uma vez, junto com os meninos, né, como quadribanda mesmo, um evento de ação global que foi uma loucura, loucura, muita gente, enfim. Mas era muito gostoso, porque, querendo ou não, a gente faz o que a gente faz, né? Caso eu fazia, mas enfim, vamos tentar achar um tempo verbal certo aqui para essa frase, para essas pessoas. A gente é o entretenimento dessas pessoas. A gente tem a nossa entrega é para agradar esse público. Se esse público está ali querendo tocar em você, tirar uma foto, enfim, é porque você está fazendo certo, você está agradando essas pessoas. E não tem nada melhor do que você sentir essa proximidade, esse carinho, esse retorno, sabe? Acho que esse é assim que eu lidava, pelo menos, com, com esse assédio. Muito assediado não, porque também, né, eu tava em desvantagem, porque eu tinha um Caio Castro do meu lado, por exemplo, e aí o assédio ficava todo com ele, com certeza. Mas o que sobrava para mim, eu tratava muito com essa cabeça. Para mim era a retribuição do carinho que eu me deixava proporcionar naquele papel, naquela história. Já aconteceu alguma saia justa de uma fã um pouco mais para frente mesmo, te assediar de uma forma que te deixou ali meio que desnorteado, ou assim, meio que de saia justa mesmo? Não, acho que não. Acho Não. que não. Se aconteceu também, eu não entendi como uma saia justa. Mas acho que não, sempre foram muito tranquilos. Acho que hoje no momento internet, YouTube e afins, acho que as coisas são um pouco mais eufóricas. Porque naquela época você não tinha. Isso é puro achismo meu, tá? Mas hoje as relações elas são tão próximas, porque você vê no story todo dia, porque você acompanha. Beijo, Camille, saudades. Camille, grande atriz, foi atriz junto comigo também, maravilhosa. Um grande beijo, muita saudade. Mas Prazer, enfim, Camille, sucesso. o, a proximidade hoje é tanta que você se sente parte daquela relação. Aquelas pessoas viraram Uhum. seus amigos. Elas não são aquelas pessoas que estão dentro da televisão. Assim, na nossa época, a gente era uma, uma essência, sabe? Eram pessoas que estavam ali dentro daquela tela e que, nossa, seria muito bom encontrar. Hoje gera quase uma simbiose, é quase uma amizade mesmo que você tem com aquelas pessoas. Então, eu acho que essa mudança de relação faz com que hoje talvez as pessoas sejam mais fervorosas.
Tivemos um pequeno delay aqui na internet, pelo menos deu para eu entender a sua fala. Sobre o personagem Diego, além de você, os outros atores, vocês só encenavam lá ou vocês realmente têm uma intimidade com a música? Você canta, toca, como que é? Eu não canto nada, mas eu aprendi a tocar bateria para fazer o Diego. Sério? Foi um. Sim, sim. E todos nós fizemos também. O Humberto sabia tocar baixo, o Daniel, que era o vocalista da banda, sabia tocar violão e cantava muito bem. E o Caio também aprendeu a tocar teclado. E quando eu fui chamado para fazer Malhação, o Marcos Paulo, né? Voltei a trabalhar, graças a Deus, foi uma experiência maravilhosa voltar a trabalhar com o Marcos Paulo. Verdade. Que Deus o tenha, grande mestre, grande diretor, grande ator, enfim, grande pessoa, enfim. Ele falou, cara, você quer aprender? Acho que ficaria muito melhor. Eu falei, quero. E aí comecei a fazer um super intensivão de bateria para poder fazer as cenas do Diego. Foi muito divertido, inclusive. Comprei a bateria do Humberto, inclusive, que também sabia tocar bateria. E ficava batendo em casa, enfim, treinando. Depois disso, admito, não continuei no universo da música. Mas, mas era muito divertido, era muito gostoso. Eu gostava bastante. Daniel parece que hoje ele canta junto com o irmão dele, né? Inclusive tá vendendo shows aí, a beça. Uhum. Ele consegue conciliar a carreira de ator e cantor. E é isso, eu acho que é sucesso. Fora a Globo, você também foi assediado pela Record, tanto que você fez alguns trabalhos na Record. Você fez Prova de Amor, você fez Os Mutantes, mas em 2012 você faz a novela Vidas em Jogo. Né? Em Vidas em Jogo, fazendo um copy da sua carreira profissional, o Bernardo, deu a entender o seguinte, que em Vidas em Jogo, você estava de fato, né, bem mais preparado, bem mais lúcido das suas decisões e sabendo com toda certeza o que você queria da sua vida profissional. Antes de você falar o que você faz hoje, como que foi para você em Vidas em Jogo? Ali naquela novela, foi muito desgastante para você? Foi uma novela que você queria realmente assim fechar um ciclo? Como que foi? Porque assim, dá a entender, posso ser sincero para você? Eu Claro, já fica à entrevistei vontade. diversos atores que fizeram Vidas em Jogo e vários disseram que foi uma novela muito cansativa. Não sei assim se você comunga da mesma tese. Foi muito cansativo. E após Vidas em Jogo, em 2012, você toma uma decisão muito radical na sua vida profissional. Né? Eu queria que você falasse para a gente como foi a sua experiência na Record em fazer essa novela Vidas em Jogo. Eu vou dar um passo atrás, então, porque eu acho que é Vai lá. importante para te dar Uhum. essa resposta de uma forma mais consciente. Eu tinha terminado o Beijo do Vampiro. Beijo do Vampiro. Eu tinha terminado Malhação e, né, voltei muito atrás. Eu tinha terminado Malhação e logo depois eu fiz um teste para as Cariocas, que eu também fiz. Sim. E foi uma experiência avassaladora de positivo. Eu, naquela época, já tinha 18 anos, já tinha feito vestibular, já estava fazendo faculdade, e dar uma. Eu consegui usar o meu tempo tanto para a faculdade quanto para fazer as gravações. Muito bom fazer As Cariocas, porque, primeiro, a história era muito legal, segundo, que a direção era incrível. Eu tive a experiência de ser dirigido pelo Daniel Filho, que não é qualquer coisa, é um monstro de direção É. também. E nesse momento, quando eu fiz especificamente As Cariocas, eu senti que eu estava fechando o meu ciclo. Foi nesse momento que eu fechei o meu ciclo. Então, o meu ciclo, na minha cabeça, ele começa ali com o Beijo do Vampiro, mais as coisas que eu fiz antes. E eu tenho uma visão muito de diretor nesse meu ciclo. Eu começo com o Marcos Paulo, vou para a Record, passo por um monte de projetos muito legais, faço algumas coisas na Globo também, etc. Depois disso eu volto, o Marcos Paulo me traz de volta da Record,
e eu fecho com o Daniel Filho, com uma outra direção, com uma experiência completamente nova na minha. Aconteceu que eu aceitei uma proposta de fazer uma participação, fui lá e fiz. Mas meio que não era, já não era mais, sabe? Já não representava para mim o, um sentimento de carreira. Eu tive esse sentimento de carreira até o momento de As Cariocas e até eu ter um monte de insights na minha cabeça de por que eu estou fazendo isso, qual o caminho que eu quero seguir, o que eu quero ser quando crescer, né? Que é aquela velha pergunta que a gente pensa, principalmente quando a gente está fazendo vestibular. Cara, o que eu quero fazer da minha vida? Como é que eu estou me vendo daqui a 20, 30, 40 anos? É isso que eu quero fazer? E nesse momento, né, nesse ínterim de fim de Malhação e início de As Cariocas, eu já tinha chegado à conclusão de que eu não queria mais. No fundo, eu já tinha chegado a essa conclusão. Só que você vai criando relações, foram 10, 11 anos de carreira. Você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo produtores de elenco, você vai conhecendo diretores. Inevitavelmente, você vai receber convites. E é muito difícil você falar não para um convite, sabe? E foi esse caso. Então, foi muito mais um agradecimento pelo convite do que um, nossa, quero muito fazer e vamos que vamos. Não foi nesse sentido. Eu já sabia que eu ia pular do barco em algum momento. E principalmente porque nesse meio de caminho, inclusive, eu estava mudando de faculdade, eu tinha de fato descoberto o que eu queria fazer da minha vida. E, enfim, acho que é muito isso, sabe? Eu já estava no caminho de distanciamento. Após 10 anos de trabalho, após 10 anos de sucesso, inúmeras produções de grande expressão na arte, você fecha esse ciclo e você declara que você estava encerrando a sua carreira como ator, né? Hoje, alguns anos já se passaram, você se arrepende dessa decisão? Existe a possibilidade de você vir a atuar em uma outra produção, caso você receba algum convite? Não me arrependo de forma alguma. Não me arrependo. Também, de forma alguma, desconsidero tudo isso que aconteceu comigo, né, desses 10 anos de carreira. Eles me construíram como profissional, me construíram como uma pessoa com responsabilidades desde muito pequeno. Isso, sem dúvida, construiu esse Bernardo que está falando com você agora. Foram esses momentos que me proporcionaram uma série de coisas depois da minha carreira de ator. Se eu voltaria para a minha carreira de ator, certamente não. Certamente não. Isso não passa pela minha cabeça em momento algum. Eu sou muito feliz com a carreira que eu tenho. Eu sou muito realizado e eu tenho uma consciência muito clara do porquê que eu saí dessa carreira. E essa consciência me faz olhar para trás e falar, cara, vamos fazer isso de novo, porque senão a gente vai se frustrar. Então, para mim, não existe muita possibilidade, sabe? Óbvio, fazer isso que a gente está fazendo aqui, dar uma entrevista, falar sobre quem é o Bernardo hoje, não vejo nenhum problema. Mas se me ligarem e falarem, vamos fazer a próxima novela, eu falo, então, não vai estar rolando, porque eu não sou mais essa pessoa. Apesar de eu ter ainda um carinho muito, muito, muito forte pelas artes cênicas. É uma coisa que está muito dentro de mim. Eu aprendi isso desde muito cedo. Posso dizer, acho, que é um talento que eu tenho. E que hoje eu uso de outras formas, sem dúvida nenhuma. Eu não deixei de usar esse meu ferramental. Só que hoje eu uso talvez corporativamente e não na frente da televisão ou num palco de teatro. O que, para mim, é satisfatório. É o que me dá hoje o brilho no olho, sabe? Então, como eu disse anteriormente, foram 10 anos de muito sucesso. No auge da sua carreira, no auge do seu sucesso, você encerra
a sua carreira como ator e deixa todo mundo assim surpreso com uma decisão tão assim repentina e ao mesmo tempo radical, porque você convenceu muita gente como ator. Você é um excelente ator. Então, quem é o Obrigado. Bernardo hoje? O que você faz hoje, Bernardo? Fala para as pessoas de casa. Nossa, as pessoas vão se surpreender, talvez. O Bernardo hoje, ele é formado em Relações Internacionais, com um MBA em Ciência de Consumo e analista sênior de CRM na Natura. Então, hoje eu moro em São Paulo, me mudei recentemente, estou nessa empresa que eu admiro tanto, que me trouxe para São Paulo, com um time maravilhoso e fazendo o que eu realmente gosto. Eu descobri que não só eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de entender pessoas, eu gosto de conhecer histórias. Talvez por isso ser ator fosse uma coisa tão natural, digamos assim. Porque eu sempre que eu tinha um personagem, e era quase um processo terapêutico, digamos assim, eu me envolvia na história daquela pessoa, que não existe, mas que para mim era uma pessoa muito Sim. claramente, num nível de que quando eu entrava no estúdio, os meus problemas, a minha vida, as, as, as coisas da cabeça do Bernardo ficavam ali fora. Eu vivia uma coisa completamente diferente quando eu estava dentro do estúdio. Eram os problemas do Guilherme, eram os problemas do Diego, eram as coisas que estavam acontecendo na vida deles. Eu me envolvia e tinha meio que um mesmo, onde ficava só a energia desse personagem. Isso me faz hoje quando eu olho para isso, eu entendo que isso nada mais era do que a minha paixão por histórias, por pessoas, por ouvir, por conhecer. E hoje o que eu amo fazer é poder falar com as pessoas da melhor forma possível, entregar para elas o melhor produto possível, da melhor forma possível, falando da forma mais específica e mais granular possível. Então, é isso que me motiva todos os dias, é saber que o meu potencial é poder conhecer, é poder falar e ouvir e fazer a entrega de uma forma muito mais especial. Então, esse é o Bernardo hoje, ele tem uma carreira totalmente corporativa, trabalha em uma das maiores empresas de beleza do mundo e ele é muito, muito feliz com o que ele faz. Muito, 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 muito. E de forma alguma eu desconsidero toda a minha carreira de ator e repito isso para deixar muito claro. Eu de forma alguma vou desconsiderar porque tudo isso é construção. Eu certamente não seria o Bernardo que trabalha na Natura se eu não tivesse sido o Bernardo que fez o Beijo do Vampiro, que fez Malhação. Eu certamente não seria. Então, toda essa história é muito legal de ver, é muito gostoso de ver, porque eu consigo ter uma percepção muito clara de todas essas pecinhas que foram me construindo, sabe? E eu tenho muito orgulho do, do profissional que eu sou hoje, da pessoa que eu sou hoje e da história que eu construí mesmo nesses 30 anos, porque eu já tenho 30, apesar de tudo. Enfim, foram 30 anos de muita história e muita coisa aprendida. Então, acho que é Isso é muito isso. importante. Esse é o grande resumo de quem é essa pessoa que está falando com você. Certamente ela não é a pessoa que estaria falando com você em 2009, quando eu estava em Malhação, por exemplo. E E você tudo, mantém obviamente, tem um contato? motivo. Tudo teve um motivo. A minha escolha profissional, ela, ela aconteceu por vários motivos. Querendo ou não, a carreira de ator é uma carreira muito insegura. Já era naquela época, hoje mais ainda. Eu sempre quis ter uma carreira segura, sabe? Eu Uhum. não que a minha carreira seja segura, mas é muito menos seguro do que uma carreira onde você tem ali um contrato para fazer uma novela um ano e depois boa sorte, porque você tem que ter sorte para conseguir o seu próximo papel.
porque você tem um contrato ali muito pré-definido. Então, é muito difícil você pensar em como você vai se sustentar quando você só tem a previsão de que vai ganhar salário daqui só nos próximos 12 meses. Depois disso, você nunca mais sabe quando é que você vai ganhar um salário. Então, é muito Uhum. complicado. É uma vida muito difícil. E, voltando para a minha grande gafe que eu cometi logo no início, quando eu falei que eu não hoje eu trabalho, é porque eu durante todos esses 10 anos eu não conseguia observar e, e olhar para a carreira de ator como um trabalho. E aí eu não estou desmerecendo a carreira de ator como trabalho. É só que era uma coisa que eu fazia desde muito novo. Era uma coisa que eu fazia como criança. Então, para mim, era um grande hobby que me dava um dinheirinho. Então, eu não conseguia ver necessariamente como uma profissão. E repito, eu não estou desqualificando. Obviamente é uma profissão. Mas na cabeça de alguém que está fazendo isso, imagina que você é uma pessoa que joga tênis desde muito novo e participa de campeonatos e faz um monte de coisa. Você tem a profissão tenista, se você quiser. Sim. Mas isso pode ser só um hobby também. Isso não necessariamente vai ser a sua profissão. E eu comecei a entrar um pouco nessa neura. Eu comecei a ver que quando eu ia para um hotel, por exemplo, e fazia check-in, eu colocava profissão estudante. Cara, eu tinha DRT desde os 12 anos. Eu podia colocar ator tranquilamente, que eu não ia estar nem mentindo para ninguém. Então, assim, eu comecei a ver que eu me pegava em gatilhos mentais que eu falava, cara, eu quero isso para minha vida, é isso que eu quero. E Malhação foi muito importante para eu chegar nessa conclusão também. Porque Malhação tem uma. Malhação é uma moeda de dois lados muito específicos. Clichê que a gente ouve para todo sempre. Enfim, é o celeiro de atores da Globo, é isso tudo, é um puta de um aprendizado, é sensacional. Mas ao mesmo tempo, você tem ali uma dinâmica muito interessante. Porque você tem, de uma forma diferente do que é nas novelas, um contato muito grande com a figuração, por exemplo. Uhum. E a figuração é composta de pessoas de idades muito próximas dos protagonistas. E aquela figuração, às vezes, né, às vezes acontece dessa figuração virar protagonista numa temporada depois ou qualquer coisa assim. Existem algumas pessoas que vieram de figuração e se tornaram protagonistas. Sim. Então existe uma energia ali dentro que dá aquela sensação de, cara, eu estou fazendo isso e eu vou conseguir subir, eu vou virar o próximo protagonista e essas coisas vão acontecer. Só que é uma vida muito injusta, uma vida muito complicada. O figurante chega lá às, sei lá, 6 horas da manhã, vai embora às 8 horas da noite e tá ganhando uma mixaria, porque ganha-se uma mixaria na figuração, isso é um fato. Muita gente vem cafundó de Judas para ir para um Rio de Janeiro, para viver num quarto-sala com mais de 10 pessoas, porque tem um salário de, sei lá, uma diária de um figurante deve ser o quê? Eu nem sei quanto é uma cento e diária de cinquenta figurante. reais. Enfim, isso para juntar um monte de gente num apartamento para conseguir fazer com que esse dinheiro dê um mínimo de qualidade de vida, né? Porque você tem que pagar um apartamento no Rio de Janeiro que não é uma situação simples, não é um apartamento de R$ 500, certamente não é. Então é uma Uhum. vida muito difícil. E eu comecei a me perguntar, gente, essas pessoas estão abdicando de tanta coisa, elas se entregam de uma forma tão isso, porque essas pessoas querem, claramente elas querem. Gente, Você pergunta para essas pessoas e elas a primeira coisa que você escuta quando você pergunta, mas por que você não faz outra coisa e tal? Porque a minha vida é fazer isso. Eu nasci para isso. E eu perguntava para mim mesmo, eu nasci para isso? E a resposta era não. Claramente a resposta era não. Era uma coisa que eu sabia fazer, era uma coisa que eu me divertia fazendo, e era uma coisa que eu sentia que as pessoas gostavam de me ver fazendo. Mas não era o que eu queria fazer para a minha vida toda. Não era. Certamente não era. Isso não é um problema. Isso, de longe, é um problema. Eu entendi isso e matutei muito na minha cabeça para conseguir chegar a essa conclusão. E
sem desmerecer toda a minha história, mas fato é que não é um problema. Eu não estou invalidando tudo o que eu fiz porque eu cheguei à conclusão de que naquele momento era melhor parar. Eu cheguei à conclusão que era melhor parar naquele momento porque eu aprendi muito e tive consciência minha como ser humano de que tinham pessoas que tinham mais vontade de estar naquele lugar do que eu. E que essas pessoas mereciam mais do que eu. Talvez seja uma Então, coisa completamente errada, talvez seja só um é, devaneio da minha cabeça. Mas foi o que me pegou muito forte, sabe? Porque merecimento é uma coisa muito difícil de você colocar. É muito difícil de mensurar merecimento. Mas essa foi a sensação que eu tive. E ela foi muito legítima. Mas diga lá. o bom, né, Bernardo, é que você pôde chegar lá, você pôde experimentar, você pôde trabalhar, ganhar, né, pelo seu trabalho e ter toda essa experiência e chegar a essa conclusão. Infelizmente, muitos não chegam aonde você chegou e ainda continuam na estrada sonhando, né, pensando que vai chegar, mas infelizmente não vai chegar. Por quê? Me desculpa, mas vamos ser eu vou falar um pouco mais, porque eu como jornalista, acompanho muitos bastidores, sei como que é a vida de vários artistas na íntegra mesmo, a vida real, fora a televisão. Nívia Maria também foi uma figurante da Rede Globo, depois virou essa grande atriz que ela é hoje. A própria Juliana Paz também era figurante, foi figurante inclusive em Malhação, hoje uma das protagonistas, uma excelente atriz, reconhecida aí nacionalmente e internacionalmente também falando. Mas poucos chegam aonde essas atrizes chegaram. Então, assim, quem chega tem uma consciência mais com o pé no chão, como você tem. Outros que não chegam, ficam ali na estrada sonhando e acaba fazendo isso mesmo, como você mesmo diz. Eu conheço pessoas que iniciaram até de graça, fazendo figuração mesmo, ponta em filme, em algum documentário, alguma produção um pouco menor, por ter experiência e por contar aquele trabalho ali no currículo. Hoje, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas a Globo paga, em média, R$ 150 por figuração. Tanto que é um caso até o próprio sindicato hoje está ali batendo, né? Porque é pouco, é pouquíssimo. Muitos ali são atores mesmo, com registro, com DRT, recebendo esse valor de figuração. Mas, assim, eu acabo não desmerecendo, e eu acho até válido, incentivo que as pessoas continuem mesmo, porque é um sonho que elas têm, né? E assim, às vezes eu acho, a minha fala é sempre o seguinte, o Bernardo, é muito mais difícil você manter a fama do que você alcançar a fama, principalmente nos dias atuais. Você foi um protagonista de Malhação em que acredito que a propagação hoje da internet é muito maior do que na sua época. Então, se fosse nos tempos atuais, o que você ganhou com publicidade, o que você ganhou de cachê nessa obra, seria até mesmo dobrado ou triplicado. Porque hoje os atores ganham mais por publicidade, a gente sabe disso, né? E eu acho que é muito mais difícil você se manter na fama do que você alcançar a fama. Prova disso nós temos aí, também não é desmerecendo, nós temos aí vários influencers digital, ex-BBB, Casa dos Artistas, essa celebridade de reality, entendeu? Então, assim, é muito fácil hoje se tornar famoso, até mesmo por conta do advento da internet. Mas o seu raciocínio, né, eu comungo da sua tese, concordo plenamente com você. O bom é que você teve essa consciência a tempo, né? Você conseguiu ter a tempo e você experimentou o mercado, você experimentou da fama, você experimentou, realizou o seu sonho de ser ator, teve um reconhecimento como profissional e lá você pôde optar, não é esse caminho que eu quero seguir, né? É mais ou menos isso. Exatamente. O caminho foi exatamente esse. É completamente válido. Então, vamos qualquer dia chamar a Camille para vir também contar um pouco da sua história aqui com a gente, né? Relembrar esse passado também de sucesso e falar hoje o que ela faz, né?
Ah, que Você, ótimo. você mantém contato com seus colegas, atores de Malhação, de outras? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. A vida vai levando a gente para outros caminhos, é quase inevitável. É, Eu, eu fui indo para outros universos, e todas as pessoas que eu conhecia, na verdade, acabavam indo para outros universos, e mesmo os que continuaram, o, o, o mundo artístico ele é um mundo muito fechadinho em si. sim. Hoje menos, mas como tudo que aconteceu comigo aconteceu antes de Instagrams e YouTubes e Facebooks, então era muito difícil você manter esse contato. Talvez se naquela época tivesse um Instagram, ah, existiam trocadas de seguidas e as coisas fossem um pouco mais simples de acompanhar. Mas de fato hoje eu não tenho nenhuma proximidade. Você chegou a fazer Zorra Total também, não chegou a fazer algumas Fiz, participações em Zorra? fiz Então, sim. quem entrou agora foi Evaldo Macarrão. Um beijo para você, Evaldo. Saúde, Ah, obrigado. sucesso. Torço muito também pela carreira dele. Bernardo, eu quero te agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Cara, foi um show, foi um aprendizado para mim também bater esse papo com você. Você tem uma consciência muito lúcida das suas decisões. Isso, de uma certa forma, faz muito bem para a gente também, né, no sentido de reflexão, onde nós estamos, para onde nós vamos, onde nós queremos chegar. Então, foi um aprendizado para mim hoje esse bate-papo com você. E para o público que acompanha essa entrevista, eu quero dizer que daqui a pouquinho eu aguardo todos vocês lá no YouTube. Vou responder também algumas perguntas lá. E lá nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar na TV. É claro que parte dessa entrevista vai ao ar na TV e o arquivo na íntegra nós vamos disponibilizar lá no YouTube. Aqui na minha bio tem o link, fica mais fácil para vocês acessarem e se inscrever lá no canal. Bernardo, ó, independente da carreira que você tiver, saúde, sucesso para você sempre. E Muito quando obrigado. quiser, ou né, se o mundo der uma reviravolta aí, estaremos aqui para anunciar, Espero que anunciar não. aí. Quem sabe pra fazer uma pontinha, um beijo do Vampiro 2 se acontecer. Ó, Eu soube que o Kaique Brito tá querendo fazer um beijo do Vampiro 2. Quem sabe eu apareço de relance. quem sabe, ó, vai ser bom. Vai matar a saudade dos fãs e das pessoas que admiram o seu trabalho. Tá? Prazer em te conhecer, saúde e sucesso. E é isso, te Obrigado. agradecer do fundo do coração. E eu que agradeço. Foi ótimo o papo. Muito obrigado. É sempre bom reviver essas histórias. Eu gosto muito. Obrigado pelo carinho, de verdade. E obrigado, Imagina, pessoal, também pelo carinho. isso aí, gente, ó, para vocês que acompanham essa entrevista, eu conversei com o Bernardo Castro. Amanhã eu converso com um dos músicos que canta ao lado da Adriana e a rapaziada. Nós vamos conhecer esse grande projeto que deu certo. Amanhã os músicos estarão aqui comigo e vocês são os meus convidados. Amanhã aguardo todos vocês às 20 horas aqui no Nalente. Saúde e sucesso, Bernardo. Beijo no seu coração, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite.